O Vandick Silveira, economista, que já está aqui com a gente. Desejar um muito bom dia para ele e agradecer pela presença, inclusive, porque você trouxe pontos bem importantes ali a respeito das declarações do Galípolo e teve também uma declaração do Roberto Campos Neto no evento de Jackson Hole, falando justamente sobre o vilão da inflação brasileira, que é justamente esse mercado de trabalho aquecido. Então, eu quero fazer a pergunta para vocês dois. Quero começar pelo Vandick, para que ele fale a respeito desse tema, e também depois quero te ouvir se existe uma real necessidade sobre esse aumento da Selic no próximo mês, de olho nessas explicações e nessa ponderação feita pelo Roberto Campos Neto sobre essa inflação se afastando da meta e o mercado de trabalho ainda aquecido. Então, primeiramente, Vandick, bom dia. Bom dia, Maurílio, um prazer estar aqui. Bom dia a todos, bom dia a você, Andréia, a toda essa audiência fantástica que a gente tem, a Paula que está aqui do meu lado, escondidinha. É um prazer enorme estar com vocês. Maurílio, de fato existem pressões inflacionárias. Tá? O mercado de trabalho está num ponto de baixa, o menor nível de desemprego há 10 anos. Né? Isso é muito relevante. Nós temos uma pressão inflacionária por causa da quantidade de gasto público, principalmente transferências, e essas transferências impactam diretamente na minha maior preocupação, que tem a ver com os serviços. Né? A gente levar em conta serviços e habitação são dois pontos preocupantes que têm tudo a ver com o gasto público, e isso é uma questão doméstica. Adjacente à questão doméstica, né, que tem pressão sim e que faria sentido um aperto monetário, mas não é só isso que me preocupa. Existe também a questão global. Né? Nós estamos vendo um endurecimento, né, do confronto entre Israel e Hezbollah, e isso pode desencadear uma guerra regional. Tá? Os preços de petróleo, tanto Brent, que é a marca para o mercado brasileiro e a maior parte do mundo, estão se elevando rapidamente hoje. Isso preocupa, porque se houver, de fato, uma guerra, a questão que a Andréa acabou de trazer com relação ao impacto do repasse do custo do petróleo no custo dos combustíveis, certamente não vai facilitar a inflação nem para 2024, nem para 2025. Minha grande preocupação no âmbito doméstico e internacional, o resumo da ópera, são as expectativas. Porque as expectativas, elas são determinantes para que a gente consiga fazer o que a gente chama assim de uma profecia autorrealizável em economia. Né? Essas expectativas fazem com que as pessoas ajam para se proteger dessa expectativa negativa com relação à inflação. E isso acaba até gerando essa inflação. Então, a minha preocupação grande está aí, tá? No internacional, com a guerra no Oriente Médio, que impacta petróleo, o gasto desmedido, que impacta muito nos serviços e serviços subjacentes, o mercado de trabalho bastante apertado, e com isso existe um espaço, sim, para um aumento de taxa de juros. Andréa, então, queria também a sua opinião, sua análise, até que ponto esse aquecimento do mercado de trabalho pode, então, continuar a influenciar os preços dos serviços e os sinais de que essa pressão inflacionária pode começar a ceder. Legal. Um prazer estar aqui junto com o Vandick. Muito bom dia para você. Sobre essas declarações do Roberto Campos e até a inflação corrente, né? Que quando a gente olha política monetária, você tem um pedaço a inflação corrente, então se isso pode estar já se traduzindo, né? Mostrando sinais desse mercado de trabalho forte, a gente também acha que sim. Então, por isso até que a nossa projeção para esse ano e para o ano que vem não é de uma desaceleração contundente da parte de serviços, pelo contrário, né? Ela está reacelerando agora, e essa é a nossa expectativa mesmo, reacelerando em relação ao que aconteceu em 2023, tá? Acho que é uma preocupação do Banco Central. O diretor Gabriel Galípolo, ele tem falado bastante sobre isso, né? Dessa inflação um pouco mais complicada, vindo do setor de serviços, tá? Eu acho que isso é uma preocupação, junto
junto com as expectativas de inflação, que elas estão fora da meta, né? Acho que isso não é novidade, mas o Focus, de fato, até hoje, trouxe de novo uma revisão altista para a inflação de 2025. A única boa notícia do Focus é que 26 e 27 permanece estável aí, mesmo que um patamar acima do centro da meta, né? O que é interessante é que o Roberto Campos, na declaração dele, ele também chegou a dizer que, olha, a gente precisa ter cautela em momentos de volatilidade. E, além disso, ele também reconheceu uma melhora do cenário externo. E eu acho que esse é o grande ponto para você não ter uma alta da taxa de juros, né? Até o call da casa aqui da Warren é da manutenção dos 10,5% da Selic, e muito pautado nisso. Agora o Fed, o Banco Central Norte-Americano, ele vai começar a ter o ciclo de relaxamento monetário, então, até na declaração do presidente do Banco Central Norte-Americano, o Jerome Powell, na semana passada, foi em linha, assim, que ele estava confiante na inflação em direção à meta de 2%, que chegou a hora de ajustar a política monetária local, e até o mercado já esperava isso e colocou aí realmente nos preços, já tem 60% de chance de uma queda de 25%, porque o mercado, né, de taxa de juros, o mercado futuro estava colocando ou 50% ou 25% de queda, mas 60% de chance de começar o ciclo com 25%. E a reação das moedas, não só do Brasil, do real, mas a reação do mercado do mundo emergente, foi uma reação boa, de uma apreciação do câmbio. Então você acaba tirando, se realmente ele começar esse ciclo e a gente aqui permanecer estável e a inflação ela não der mais outros sustos, acho que já está na conta essa reaceleração de serviços, porque o mercado de trabalho é sempre uma foto do que aconteceu no passado. Então a gente olha lá e a inflação reage, né? Então isso já é a expectativa do Banco Central dessa reaceleração. Então, a não ser que tenha algo adicional na inflação corrente e uma piora adicional das expectativas do Focus, do IPCA, eu acho que aí poderia ir para um cenário de alta de juros, mas por enquanto, se o cenário externo der esse alívio, a moeda reagindo assim, eu acho que a chance maior hoje, e é o call da casa, de ficar em 10,5, que é um patamar elevado, né? E vamos esperar ver o que vai acontecer, mas se já reconhece que o cenário externo está melhorando, eu acho que isso já é um indicativo de que, olha, está na mesa aí ainda uma Selic estável e não o que o mercado, né, das opções digitais que a gente vê aqui, o mercado financeiro, de fato, está julgando como o mais provável, né, uma alta de 25 bases na reunião de setembro. Andréa, só para finalizar aqui a nossa conversa,